Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor da UFCG e estou aqui para juntos com você, possamos aí trabalhar um pouco questões ligadas à função contínua, um tema extremamente importante dentro do cálculo diferencial e integral. A primeira questão que nós vamos resolver é a seguinte, vamos resolver a seguinte questão. Verifique se a função é contínua em todo ponto e determine seu domínio em imagem. E a função que nós temos é exatamente essa que está aqui. f de x igual a 3x menos 1 quando x é menor que 1 e x menos 2 quando x é maior ou igual a 1. Então vamos analisar juntos essa questão, Pessoal, primeira coisa, observe separadamente, já que nós temos aqui uma função definida por duas sentenças, observe separadamente cada sentença. A primeira sentença, ela tem aqui, formada por um polinômio. E a segunda sentença também. A gente tem que lembrar que polinômios são contínuos. Então, no intervalo em que está definido cada um desses polinômios, eles são contínuos sim. O problema está que no valor igual a 1, a função f em si, ela muda de uma sentença para outra. Então, é nesse local que pode ter problemas de continuidade. E aí é onde a gente vai fazer o estudo. E para estudar exatamente no ponto igual a 1, eu tenho que analisar o limite pela direita e o limite pela esquerda, tá bom? Ver se esse limite existe e se ele é exatamente o mesmo valor da função aplicada nesse ponto, que aí sim ela vai ser contínua aí. Então vamos fazer essa análise rápida. Vamos fazer o estudo, do limite lateral à direita, Então vamos começar daí. O limite da minha função f de x, quando x tende a 1, pela direita, a gente está analisando valores maiores que 1, ou seja, eu vou analisar o segundo polinômio. E aí eu vou ter o seguinte, que isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a 1, de x menos 2. Isso aqui vai ser 1 menos 2, que é exatamente igual a menos 1. Agora, quando eu analiso o limite lateral à esquerda dessa mesma situação que eu estou tendo aqui agora, eu vou ter o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Ou seja, eu tenho o limite quando x tende a 1 de 3x menos 1, ou seja, 3 vezes 1 menos 1. Posso fazer a substituição direta. Então, eu vou ter 3 menos 1, que é igual a 2. Observe, então, o que está acontecendo aqui. Quando a gente está analisando com valores pela direita, o limite veio para menos 1. Quando eu analiso com valores à esquerda, o valor do limite foi 2. Então, esses valores aqui, gente, eles são diferentes. Então, o que a gente vai poder concluir, Como os limites laterais são distintos, não existe o seguinte limite. O limite quando x tende a 1 de f de x. Como não existe limite nesse ponto, a função nem tem risco de ser contínua nesse ponto, tá bom? Então veja que ela não é contínua exatamente no conjunto formado aí apenas pelo número 1. Nos demais, como eu falei, como a gente tem sentenças de polinômios, então tudo tranquilo. Então, como perguntou, verifique se a função é contínua em todo ponto, a resposta é não. Ela não é contínua no ponto igual a 1. Agora, foi pedido também que a gente determinasse aqui o domínio e a imagem dessa função. Para analisar o domínio, como são polinômios, não tem nenhum problema. Então, eu posso dizer que o domínio da minha função f é todos reais. Daria problema se tivesse uma fração, uma raiz com índice par. Já no caso da imagem, é interessante que a gente possa desenhar o esboço do gráfico. E aí, para isso, veja bem, Vou fazer aqui, colocar o eixo x e o eixo y. E o que acontece? Quando a gente trabalha, Deixa eu copiar essas informações aqui, que vai ficar mais tranquilo para a gente analisar ali embaixo. Então, vamos analisar o que acontece aqui, Veja, quando a gente trabalha com valores maiores que 1, a gente está trabalhando com uma situação em que é 3x menos 1.
Então vamos fazer o seguinte, bora pegar dois pontos aqui. Eu vou pegar o 2, maiores que 1, no caso é x menos 2. Eu vou pegar o 2 e o 1, né, porque aqui fala que é para quando for maior ou igual que 1. Então quando x é igual a 1, eu vou ter 1 menos 2, que é menos 1. Né? Então, a gente vai ter aqui 1 menos 2, que é menos 1. Então, aqui o ponto. Quando x for igual a 2, eu vou ter 2 menos 2, que vai ser 0. Então, o ponto vai ser aqui. Ó. Então, na verdade, o grafo da minha função, essa parte vai ser essa. Por outro lado, quando a gente estiver trabalhando com valores, né, menores que 1, então, por exemplo, vamos pegar aqui 0 e menos 1. Certo? Eu vou ter, ó, quando é 0, 3 vezes 0, que é 0, menos 1. Ou seja, no final das contas, 3 vezes 0 vai aparecer o menos 1 aqui nessa região. E depois, 3 vezes menos 1, que dá menos 3, com menos 1 que dá menos 4, né? Então vai aparecer mais ou menos por aqui, menos 4. Certo? E a gente já percebeu lá em cima que quando se aproxima de 1, a função vai para 2. Então ela vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, uma bola aberta, exatamente na altura que vai ser o valor de 2. Veja que o limite nos ajuda a entender o que vai acontecer naquela região. Então o esboço do gráfico é mais ou menos esse. Agora observe que depois de 1, todos os valores, né, de menos 1 até mais infinito são aqui atingidos, né? Ou seja, valores tão grandes quanto eu queira. E de 2 para valores tão abaixo quanto eu queira, a função 3x menos 1 aparece aqui, ou seja, todo o valor de y é atingido em algum momento. Por esse motivo, a gente pode conseguir concluir o seguinte, né, por essa análise que eu fiz agora com vocês, que na verdade o conjunto imagem da minha função f também é os reais. Porque grava aí bem, quando você quiser analisar a imagem de uma função, você vai analisar os valores que são atingidos aqui, ó, pelo y, ou seja, todos os valores de y são realmente atingidos. Então, se você pegar um valor aqui tão alto quanto queira, vai ter um valor dessa função. Se é um valor bem pequeno, vai ter um valor, porque, obviamente, isso aqui está descendo também sem parar, aqui está subindo também sem parar. Tá certo? Então, veja a importância, inclusive, né, da noção de limite para a gente poder esboçar melhor os gráficos, como vocês viram agora. Tá certo? Dá uma conferida, se ficou alguma dúvida, assiste mais uma vez a questão. Só assim você vai tirar cada dúvida que você talvez tenha sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos agora resolver a seguinte questão. Verifique se a função é contínua em todo ponto e determine seu domínio e imagem. E a função é a seguinte. Quando x é menor do que 1, ela vai atingir os valores formados por essa parábola que nós temos aqui, né? 3x ao quadrado menos x mais 1. E quando x for maior ou igual que 1, eu tenho aqui uma função afim, né? X menos 2. Pessoal, é o seguinte. Primeiro, como em cada pedaço, vamos dizer assim, né, em cada sentença da minha função eu tenho polinômios, porque o primeiro é um polinômio de grau 2 e o outro é um polinômio de grau 1, então, tirando o ponto 1, que é quando a função muda de sentença, ela é contínua sempre ali. O nosso foco vai ser analisar o que acontece em 1. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos analisar qual vai ser o limite da minha função quando x tende a 1 pela direita e qual o valor do limite quando x tende a 1 pela esquerda. Quando x tende a 1 pela direita, então atinge-se valores maiores, né, que 1. E aí, por esse motivo, eu vou olhar para essa sentença que está aqui embaixo, que é x menos 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, limite quando x tende a 1, agora de x menos 2. Aí vai ter para a gente 1 menos 2, que é igual a menos 1. Quando eu olho para valores menores do que 1, então vou pensar na primeira sentença. Então vou ter aqui limite 3x² menos x mais 1, quando x tende a 1 de quem? 3 vezes 1 ao quadrado menos 1 mais 1, e aí sobra somente o 3. Observe que os limites laterais, um deu menos 1, outro deu 3. Então, no final das contas, como os limites laterais são diferentes, né? Então, eles são aqui diferentes. Então, no final das contas, essa função não é contínua no ponto x igual a 1. Então, ela é contínua em todo ponto? Não. É em todos os pontos, exceto no ponto x igual a 1. Mas foi nos perguntado o domínio da função e a imagem. Para o domínio da função, como aqui não temos fração nem raízes de índice par,
Então a gente pode já dizer aqui automaticamente que o domínio dessa função vai ser todos os reais. Agora sobre a imagem, a ideia é que a gente possa traçar o esboço do gráfico, tá certo? E aí para isso, vamos para algumas técnicas que vão nos ajudar, já que nós estamos aqui com um polinômio de grau 2. Então, o polinômio de grau 2, eu vou ter que lembrar como calcular as raízes dele. A gente usa Bhaskara, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí o b é o menos 1, o a é o 3 e o c é 1. Então eu vou ter aqui 1 menos 4 vezes 3 dá 12. E eu vou ter aqui um valor, na verdade, negativo. Como deu negativo, não tem raiz. Então a minha parábola em momento algum toca o eixo x. Só que como aqui é positivo, ó, nós temos aqui o valorzinho do 3, que é positivo, então ela é uma parábola com curvatura para cima. Ok? E a grande pergunta é saber exatamente quando é que nós vamos saber quem seria esse vértice dessa parábola. Porque uma vez que pergunta a imagem, eu quero, por exemplo, analisar qual seria o menor valor de y. E aí, para isso, eu vou colocar aqui para vocês agora as fórmulas do x do vértice e o y do vértice. Vamos lembrar um pouquinho que nesse nosso caso a gente vai precisar mais apenas deles para poder montar o gráfico, né? Então é o seguinte, a fórmula do x do vértice é dada por menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Ou seja, menos o b é menos 1 sobre 2 que multiplica o a, que é 3. Então vai ser 1/6. E o y do vértice vai ser menos o delta, como o delta é menos 1, vai ficar 11, positivo. 4 vezes a e o a é 3, então 11 sobre 12. Ok? Nessa nossa situação bem específica. E aí o que é que vai acontecer? Então, quando a gente, como o gráfico, né, a gente analisa só valores menores que 1, de fato, o valor do x do vértice aqui é um valor também menor do que 1, então eu vou traçar o número 1 aqui, ó, e 1/6 vai ser bem aqui menor. Nesse local, eu tenho um gráfico da minha função com o vértice aqui na altura 11 sobre 12. Ok? E aí o vértice é esse aqui, como o A é positivo, então a concavidade é para cima, nós vamos ter uma situação mais ou menos assim, né? E como só vale para x menor do que 1, eu vou analisar o comportamento para x igual a 1 e colocar a bolinha aberta. Note, né? Quando a gente substitui aqui o x igual a 1, vai dar 3, a gente fez agora há pouco, né? Que deu 3. Então, na altura 3, que vamos dizer que seria aqui, a minha parábola chega aqui, ó. Bola aberta. Porque aqui não entra o valor de 1. Agora, a partir de 1 em diante, aí vai ser x menos 2, que é, no caso, uma reta, né? Agora eu saio do contexto de uma parábola, parei para uma reta. E aí, quando x é igual a 1, a gente já viu que dá menos 1, né? Agora há pouco a gente fez a substituição. Então, quando x é igual a 1, ó, o valor aqui seria o menos 1. Quando x, por exemplo, sei lá, é igual a 2, 2 menos 2, 0. Então, ó, olha aqui o gráfico. Aí agora, para a gente dizer a imagem, perceba que essa reta vai crescer aqui indefinidamente. Então, os valores muito grandes de y todos vão ser atingidos. Mas se você observar bem, passou do menos 1 em diante, ó, nenhum valor é atingido, porque não tem gráfico aqui nessa região que eu estou pintando de azul. Logo, a imagem é de menos 1 em diante, no caso, de menos 1 para os valores maiores possíveis. Por esse motivo, a gente vai dizer que a imagem da minha função vai ser do menos 1 até infinito. Ok? Aí eu quero chamar a atenção porque está aberto no infinito, porque não faz sentido fechar. E o menos 1 está fechado justamente porque ele também está incluído aqui. Ok? Como ele está incluído, se fosse uma bola aberta, eu deixaria lá aberto também nele. Mas nesse caso, a gente deixa fechado. Então a gente conseguiu resolver agora o problema, né, de verificar de fato o domínio e a imagem dessa função, tá certo? Então, revejam o vídeo mais vezes se for necessário para vocês, para que fique bem claro essa ideia de domínio e imagem da função, dada uma função com mais de uma sentença, tá certo? Vamos agora resolver a seguinte questão. Verifique se a função dada dessa forma aqui para a gente, ela é contínua em x igual a 1 e x igual a menos 1. Nesse contexto,
a gente tem que analisar limites laterais, né? Para analisar e depois verificar se naquele ponto especificamente o limite existe e é igual ao valor da função nesse ponto. Vamos fazer logo o seguinte, só uma questão de curiosidade para a gente, eu já vou calcular quem vai ser a f de 1 e a f de menos 1. Ó, inicialmente, né, vou escrever aqui para vocês, inicialmente, temos que f de 1, quando o valor da função é 1, a gente está analisando, ó, essa terceira situação aqui, que é onde aparece o x menor ou igual que 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ser 1 menos 8 vezes 1 ao quadrado, ou seja, 1 menos 8, que dá igual a menos 7. E o f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 1, que é igual a 2. E agora vamos analisar os limites laterais, né? Ademais, temos o seguinte. Quem seria o limite lateral de f de x quando x tende a 1, por exemplo, pela direita? São valores maiores que 1. Então, eu estou aqui na terceira situação. Terceira sentença. Então, vou escrever aqui que isso aqui é igual ao limite quando x tende a 1 de 1 menos 8x ao quadrado. Que isso aqui vai ser igual a 1 menos 8 vezes 1 ao quadrado, que a gente fez agora há pouco a conta, que dá igual a menos 7. Só que quando eu analiso, por exemplo, o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, então agora eu vou para a segunda sentença, né? Então eu vou ter o limite, quando x tende a 1, de 4 mais 2x. E isso vai dar igual para a gente a 4 mais 2 vezes 1, que é igual, na verdade, a 6. Então, percebam que como deu aqui diferente, ó, o limite lateral não existe. Daqui a pouco eu escrevo a formalização desse processo. Agora, vamos aproveitar, já que eu estou fazendo isso aqui, e analisar o limite de menos 1 pela direita, da minha função f de x, e de menos 1 da esquerda, também de f de x. Quando é menos 1 pela direita, são valores maiores que menos 1, mas bem próximos a menos 1. Então, eu vou ter a segunda sentença, que é 4 mais 2x. E isso aqui vai dar para a gente 4 mais 2, que multiplica menos 1, ou seja, 4 menos 2, que é igual a 2. Só que quando eu olho para valores negativos, vai aparecer ali o x ao quadrado mais 1, né? Com valores menores que menos 1. Então, limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado mais 1. Isso aqui dá pra gente o quê? Menos 1 ao quadrado mais 1, que dá igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Observe o que aconteceu aqui agora. Os limites laterais deram iguais aqui e diferentes no outro. Então, como é que vai ser a minha justificativa? Vamos lá. Então, primeiro, né? Como o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é diferente do limite quando x tende a 1 pela esquerda, f não é contínua em x igual a 1. Agora, vamos para outra parte. Como o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é igual ao limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, que é tudo igual a 2, né? Que se você observar, é o mesmo valor da função aplicada nesse ponto, né? Ou seja, é igual ao f de menos 1, então f é contínua em x igual a menos 1. Caso mesmo eles fossem iguais, né? E fosse diferente do f de menos 1, então também não era contínua, tá bom? Lembrando, né, que esse fato que eu coloquei aqui, ó, de que eles são iguais, implica necessariamente que o limite de f de x, quando x tende a menos 1, existe e é igual a 2. Então a gente conseguiu concluir aqui a análise dessa continuidade em relação a essas situações, tá bom? Esse tipo de questão é muito importante, por isso que podem assistir mais vezes para fixar bem direitinho cada etapa do processo que eu fiz, tá certo? Vamos agora resolver a seguinte questão. Para qual valor de A, f de x dado por essa expressão, ou seja, quando x é menor que 3, eu tenho x ao quadrado menos 1,
x maior ou igual que 3, 2a vezes x, é contínuo em x igual a 3. Primeira coisa, a gente tem que analisar qual é o comportamento de f de x quando x é igual a 3. Então, ó, note que f de 3 é igual à segunda expressão, né? Porque é lá onde x é maior ou igual que 3. Então, você vai ter 2 vezes a vezes 3, que é a mesma coisa que 6a. Além disso, vamos agora estudar, né, o que acontece com o limite quando x tende a 3. Então, eu vou analisar o limite pela direita e o limite pela esquerda. Então, vamos lá. O limite da minha função quando x tende a 3 pela direita, eu estou trabalhando com valores maiores do que 3, né? Então, é a primeira sentença que nós vamos... Na verdade, é a segunda sentença que nós vamos ter. Então, eu vou utilizar o seguinte. Limite quando x tende a 3 de 2 a x. Nesse caso, basta fazer uma substituição direta, que vai dar o 6a. Só que quando eu analiso pela esquerda, eu agora vou para valores menores que 3. Isso acontece na nossa primeira sentença. Então, eu vou escrever assim, ó, limite quando x tende a 3 de x ao quadrado menos 1. E aí o que acontece? Eu vou substituir, né? 3 ao quadrado menos 1, que dá igual a 9 menos 1, que é igual a 8. Só que a questão disse que era para ser contínuo em x igual a 3. Para ser contínuo, o limite tem que existir. Resumindo, esses dois valores têm que ser iguais, né? Então, como f é contínua em x igual a 3, temos que 6a tem que ser igual a 8. Isso implica que a tem que ser igual a 8 sextos. Você poderia simplificar e o a tem que ser 4 terços. Ok? Note que usando esse valor, obviamente, os limites são iguais, o limite existe e é igual ao valor de f de 3. E aí a gente consegue concluir que, de fato, a função é contínua para esse valor específico, tá certo? Esse tipo de questão é bem interessante porque você aplica a noção de continuidade e ainda recai em equações aqui e dão questões bem interessantes, tá certo? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Vamos agora resolver a seguinte questão. Use a continuidade para calcular o limite. Como a função, né, nós temos aqui uma função trigonométrica, veja que eu tenho o seno de x, né, o seno, são funções aqui sempre contínuas, então a gente pode literalmente colocar o limite para dentro, né, da nossa função. Então eu vou ter literalmente o seguinte, ó, eu vou poder escrever o seno, certo, do limite quando x tende a π de x mais seno de x. E basta fazer agora uma substituição direta, né? Ou seja, onde tem x eu coloco π, seno de π. Aí muita gente pergunta, professor, qual é o valor do seno de π que eu não sei? Vamos lá, vou desenhar aqui o círculo trigonométrico, certo? Para a gente poder mais ou menos entender a ideia. Então aqui é o cosseno, aqui é o seno, e aqui seria o 0 grau, aqui é o 90 ou π sobre 2 e aqui o π. E o que acontece? Como a gente está analisando o seno, eu vou analisar os valores do y. Quando eu estou nessa posição aqui do π, ó, que altura eu me encontro? Nenhuma, né? Nem é para cima nem é para baixo. Então aqui o valor do seno é 0. Seno de π é 0. Então eu vou ter seno de π mais 0, seno de π, isso aqui igual a 0. Só para dar uma palhinha aqui para vocês sobre o ciclo trigonométrico, ó, por ele, por exemplo, eu consigo concluir que o seno de 0 é 0, que o seno de π sobre 2, como ele está lá na parte de cima, é 1, que o seno de π é 0 e que o seno de 3π sobre 2, que eu não coloquei, mas é o valor de baixo, seria igual a menos 1. Ok? Vamos agora resolver a seguinte. Use a continuidade para calcular o seguinte limite. Vamos agora resolver a seguinte questão. Use a continuidade para calcular o limite. Limite quando t tende a 0 dessa expressão que aparece aqui para a gente.
Então vamos lá fazer juntos, né? Primeira coisa, como a gente trabalha com funções trigonométricas, você pode calcular o limite de modo direto. Então é o seguinte, ó, eu posso colocar literalmente o limite para dentro, né? Então eu vou ter o limite de t tendendo a zero dessa expressão todinha que está aqui, ó. A gente pode substituir agora, π sobre 2, cosseno, tangente de zero. Aí você vai lembrar que a tangente, ela é na verdade o seno sobre o cosseno. O seno de zero, pessoal, é zero e o cosseno de zero é 1. 0 sobre 1 é zero. Então, isso aqui vai dar pra gente seno de π sobre 2 vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Então, você vai ter seno de π sobre 2 vezes 1. E o seno de π sobre 2 é exatamente o que a gente estava conversando agora há pouco, né? O seno de π sobre 2 vai ser, na verdade, igual a 1. Ok? E a gente conseguiu, então, resolver essa questão ligada aqui à parte de limites. Então, veja que a continuidade pode nos ajudar aí no cálculo de limites. Então, dá uma assistida mais uma vez para você poder relembrar aqui os detalhes. E lembre-se de trabalhar bem o círculo trigonométrico, tá bom? Você que quer ter acesso ao meu material completo de notas de aula, basta acessar o meu site, que tem aqui o link na descrição. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você conhece que também estão estudando esse conteúdo, tá bom? Até mais!